Bom dia a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. A gente vai só aguardar alguns minutinhos para todos conseguirem se conectar e já começamos. Bom dia a todos. Temos algumas pessoas ainda se conectando, então a gente vai aguardar só mais um pouquinho e a gente já começa. Mas você tem interferência com Vamos lá, então. Ainda tem algumas pessoas se conectando, o pessoal está entrando, mas para a gente não sair muito da nossa programação, já vou começar. Então, muito bem-vindos, bom dia a todos. Hoje a gente está aqui, então, com a nossa parceira já de bastante tempo, a Eurocidadanias. A gente está aqui com a doutora Cássia e com o Robert, para falar, então, um pouquinho sobre as novas possibilidades, né, para a sua cidadania europeia. Então, várias das cidadanias europeias tiveram atualizações nas suas legislações, e a gente vai comentar um pouquinho hoje de como vocês conseguem tirar as suas cidadanias europeias. A gente já fez diversos outros eventos com a Eurocidadanias ao longo dos últimos anos, e todos eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e cada um deles tem um foco um pouco diferente, então todos, no geral, acabam abordando um pouquinho as cidadanias, mas a gente acabou abordando focos um pouco diferentes de cada uma delas nesses eventos, e também, então fiquem à vontade também para darem uma olhada no nosso YouTube e também assistirem os outros eventos que a gente fez com a doutora Cássia e com o Robert. Além disso, também a Eurocidadanias é uma grande parceira da Câmara e tem condições especiais para associados. Então, também depois a gente vai passar o contato deles para vocês, para quem tiver interesse em entender, estudar um pouco a possibilidade de tirar a cidadania europeia. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com eles, que eles vão com certeza explicar todos os detalhes, todos os passos certinhos para vocês e vão conseguir ajudar vocês a chegar nesse sonho de ter a cidadania europeia. O objetivo hoje, então, para o evento é ser mais uma conversa e também ir respondendo as dúvidas que vocês tenham em relação às cidadanias europeias. A gente tem aqui um foco principal em 4 cidadanias, né? A portuguesa, italiana, espanhola e alemã. Mas então também fiquem à vontade para enviar as perguntas que vocês tenham, dúvidas que foram surgindo ao longo de todo esse processo, que a gente sabe que é bastante longo e um pouco difícil, dependendo de como você está fazendo. Então enviem suas perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível agora aqui durante o evento, mas também as que a gente não conseguir responder, a gente vai responder por e-mail para cada um de vocês, tá? Então, aqui embaixo na tela do computador de vocês, tem a barra de ferramentas do Zoom, e tem o ícone de Q&A, que são 2 balõezinhos que ficam aqui embaixo. Fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês, dúvidas que vocês tenham, ou até mesmo comentários gerais sobre o tema, que a gente vai lendo e vai respondendo aqui ao vivo para vocês. Além disso, caso tenha qualquer problema técnico do Zoom, se o som não estiver funcionando, a imagem, algo assim, a gente tiver algum problema nesse sentido, por favor, avisem também pelo chat ou pelo Q&A, que a gente vai estar sempre de olho e a gente pausa o webinar, resolve o problema e depois a gente retoma a conversa. Então, não vou me estender mais, vou convidar aqui a doutora Cássia, então, para se juntar a mim. Então, doutora Cássia, se pudesse apresentar para os nossos participantes e também já comentar talvez um panorama um pouquinho geral
sobre cidadanias europeias e depois a gente vai entrando nas especificações de cada uma delas. Com certeza. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal ou em outro país da Europa, né? Hoje a gente tem pessoas espalhadas, né, por todos os locais. Aqui, eu estou falando de Portugal, aqui já é 1h da tarde, né? Eu queria agradecer inicialmente à Câmara Alemã por essa parceria. Mais uma vez, a gente aqui trazendo informação de qualidade para os associados, para as pessoas que têm interesse em realizar esse sonho da cidadania europeia, né? Nós somos uma empresa especializada e apaixonada por realizar o sonho das pessoas e facilitar esse trâmite burocrático de conseguir a tão sonhada cidadania europeia, seja uma portuguesa, uma alemã, uma italiana, agora com a novidade da espanhola, né, que ficou muito tempo aí sem essa possibilidade dos descendentes de espanhóis adquirirem a cidadania. Então, a gente vai falar especificadamente de cada uma delas, quais são as novidades, tem muita coisa boa, né? Existe toda essa parte burocrática, né? O porquê de uma assessoria, como a gente pode facilitar a vida de vocês, agilizar esse processo, localizar os documentos, que poucas pessoas não sabem, mas assim, a cidadania nada mais é do que você juntar uma série de documentos para provar esse seu direito, né? Mostrar que você tem um ascendente europeu. E eu vou dar algumas dicas aqui de como vocês podem descobrir isso, né? De uma forma fácil e até gostosa. Obrigada. Vamos em frente. Vamos lá, então. Doutora Cássia, então vamos começar com a que você já mencionou agora nessa sua primeira fala, que é a espanhola, que tem uma lei recente, né, uma nova legislação que entrou em vigor em outubro do ano passado, então que é bem recente, acho que vai possibilitar bastante gente de tentar conseguir pelo menos a cidadania espanhola. Conta pra gente, então, qual foi essa alteração e qual que é o processo atual e o que as pessoas precisam fazer para conseguir, então, a cidadania espanhola agora. Com certeza. O que acontece? A última lei que nós tivemos, né, vigorando, ela vigorou de 2007 a 2011, que é a Lei da Memória Histórica. Nesse período, os filhos de espanhóis conseguiam adquirir a cidadania espanhola, mas não conseguiam passar para os seus filhos maiores de idade, né? E de 2011 até outubro do ano passado, existia um requisito que impossibilitava as pessoas de adquirir a cidadania, que era viver de 1 a 2 anos na Espanha. E recentemente houve essa alteração, né? A lei entrou em vigor em 20 de outubro, foi publicada dia 21 de outubro, e num primeiro momento as pessoas ficaram desesperadas. Ela estava um pouco confusa, não estava muito claro quem teria direito à cidadania espanhola. E logo dia 25 de outubro, né, veio uma normatização, né, dizendo realmente o que eles entendiam e quem teria direito a essa lei. E foi muito bacana dessa lei, porque eles ampliaram muito o leque de quem pode fazer o processo, tá? Então, basicamente, se você é filho de espanhol ou neto de espanhol, você pode adquirir a cidadania espanhola. Além do filho e do neto, né, de espanhol, por exemplo, filhos de mulheres, né, que não conseguiram passar a cidadania para o filho porque foram casados com um estrangeiro, até 1978, foi quando mudou essa lei, com a Constituição da Espanha. E também um outro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que adquiriram a cidadania pela lei da memória histórica e não conseguiram passar para o seu filho. Hoje ela pode passar para o seu filho, consequentemente, depois que o filho adquirir, passar para o neto, tá? Então, é um leque muito grande de pessoas. E qual que foi a grande dúvida que surgiu com essa lei? Inicialmente, era só filhos e netos, né, no entendimento da maioria dos juristas, né, que tivessem um pai, uma mãe, um avô, uma avó espanhola, mas dentro daquele que sofreram exílio, dentro do regime franquista, né, que era um regime ditatorial.
E isso era muito difícil, e é muito difícil na prática de provar, né? Que aquele espanhol saiu da Espanha e migrou para um outro local por conta desse regime. E essa foi a grande discussão nesses 5 dias iniciais da lei, quando eles aumentaram realmente o leque. Não é só o filho e o neto de espanhol, né, que saiu da Espanha por conta desse regime franquista, né? E sim todos os filhos e netos de espanhóis. Então, é um leque muito grande e as pessoas realmente precisam se organizar, por quê, né? Tem a notícia boa e tem a notícia ruim. A notícia ruim é que essa lei, a princípio, vai ficar vigorando somente por 2 anos. Então, ela tem data para deixar de viger, tá? Que é em 2024, outubro de 2024. Ela até pode, a princípio, né, ser renovada por mais 1 ano. Então, o que acontece? Quem tem direito precisa correr, né, porque existe a parte burocrática de todo o processo de cidadania, que é encontrar os documentos, desde a certidão de nascimento do espanhol até a tua certidão de nascimento, passando por todos os requerentes. E aí eu vou explicar depois para vocês um geral, né, de como localizar esses documentos. Legal. Então, né, para quem tiver interesse, corre, já entra em contato com a Eurocidadanias para dar tempo de conseguir a cidadania. Guilherme, eu falo para todo mundo, se você vasculhar, o Brasil é um país formado de imigrantes, tá? Sim. Nas conversas com os familiares, provavelmente, né, a maioria das pessoas tem ou um bisavô europeu, ou uma bisavó, ou um trisavô, ou uma trisavó, né? É questão realmente de conhecer as suas origens, né? Ir em busca dessas raízes, né? E isso te traz várias vantagens, né? Fora o passaporte vermelho, que as pessoas acham que a cidadania é só o passaporte, e não é, Sim. ela te dá muito mais direitos, né? E muito mais alegrias do que simplesmente você ter um passaporte e poder circular mais facilmente. Não, com certeza. Aí, antes da gente falar um pouquinho mais da espanhola, a gente já recebeu uma pergunta sobre a cidadania italiana. Então, antes de eu ler a pergunta do Eduardo, conta um pouquinho para a gente de como funciona a obtenção da cidadania italiana, e aí depois eu já leio a pergunta do Eduardo e a gente segue para as outras. Tá ótimo. Ó, a cidadania italiana, ela é a cidadania que tem menos travas, né? O que significa isso? Se você tem um bisavô, um trisavô, um tataravô, um pentavô italiano, e se a gente localizar a documentação, quando eu falo de documentação, gente, isso que prova o direito. Então, assim, para toda e qualquer cidadania, a gente precisa, desde a certidão de nascimento do europeu, no caso da italiana, do italiano, então a gente precisa localizar esse documento na Itália. Depois do casamento dele, se foi na Itália ou se foi no Brasil, óbito, nascimento e casamento de todos os descendentes, né? Então, por exemplo, bisavô italiano. O filho dele é meu avô, então eu preciso do nascimento e casamento do meu avô. O filho do meu avô é minha mãe, nascimento e casamento da minha mãe. E eu que sou a requerente, né? Meu nascimento e o casamento se eu for casada, dos meus filhos, enfim, né? Então, tendo em italiano, você tem direito. Qual que é o segredo? Localizar toda a documentação. E aí o processo pode ser de várias formas, tá? Pode ser via consulado, que é um grande problema hoje, né? Principalmente no Brasil, porque hoje, para dar um exemplo para vocês, o consulado italiano de São Paulo está chamando quem entrou numa fila no ano de 2012, tá? Então, assim, são mais de 10, já chegou a 15 anos dessa fila de espera. Tem outra forma? Tem. É fazer o processo diretamente na Itália, de forma administrativa, ou realizar através de um processo judicial, que é o meu predileto, porque é uma possibilidade de não só você que tem esse interesse em adquirir a cidadania italiana realizar, mas de todas as pessoas da sua família, né? Então, é a hora, né, que eu gosto, que a gente junta toda aquela família, conhece gente que não conhece, conversa com as pessoas,
montam um grupo, e aí o que vocês vão perceber é que muita gente tem interesse da família. E por que é importante várias pessoas entrarem? Quanto mais pessoas entram num processo judicial, mais barato fica para cada um também, né, realizar esse sonho. E teve uma recente alteração ano passado, que a gente imagina que vai ajudar bastante, porque imagina, porque a gente ainda não tem um processo todo concluído. Em julho do ano passado, o Tribunal de Roma deixou de ser o único e exclusivo para a gente dar entrada em processos judiciais na Itália, tá? Hoje, a gente dá entrada no tribunal correspondente ao local do nascimento do seu antenato italiano. Então, por exemplo, se for na região de Trieste, é no Tribunal de Trieste que a gente vai dar entrada. E isso, sem dúvida, traz uma agilidade grande para o processo, tá? Porque Roma realmente estava sobrecarregado de processos. Então, a gente imagina aí o que estava demorando aí 2 anos, a gente consiga concluir em menos tempo com essa alteração que teve em lei. Ótimo. Então, a gente já está com 2 perguntas, 3, na verdade, sobre cidadania italiana. Eu já vou fazer elas Vamos agora e lá. depois a gente entra nas outras cidadanias. A primeira pergunta é do Eduardo, da Lidec. Então, sou brasileiro com cidadania italiana, consegui estender para os meus filhos, porém, na época, para minha esposa conseguir a cidadania italiana, ela deveria abrir mão da brasileira. Isto mudou? Na verdade, não foi isso que mudou, tá? As pessoas, elas confundem um pouco um processo de naturalização com um processo originário. Nenhuma cidadania você tem que abrir mão da brasileira, tá? Você vai ter dupla cidadania. O que muda da naturalização para uma originária é que a originária ela retroage até a data do teu nascimento e a naturalização é a partir daquele outro, do momento que ela é concedida, tá? Então, assim, isso é mito, né? Para você perder a cidadania brasileira, você tem que declarar que você não quer mais ser brasileiro. Você precisa abrir mão da sua cidadania brasileira. Ou em caso de crime, se você cometer um crime, né, e tiver em outro país, realmente você vai perder, porque você não vai conseguir exílio por conta de uma naturalização, tá? Que é o que acontece muitas vezes. Agora, Eduardo, eu lamento informar, as leis de nacionalidade, como o Guilherme falou no início, elas constantemente estão sofrendo mudanças, né? Seja ampliando o direito das pessoas, né? Seja diminuindo esses direitos. E em 2019, né, passou uma lei, né, no Congresso italiano, onde dificultou bastante o cônjuge de italiano adquirir a cidadania italiana. Por que dificultou? Hoje é possível, sim, através de um processo de naturalização, mas o cônjuge precisa comprovar que ele fala italiano nível B1, que é um nível, né, estipulado pela Comunidade Europeia, que seria um básico avançado. A pessoa tem que ter condição de falar, né, o suficiente para uma consulta médica, para um trabalho, para fazer supermercado, é um básico avançado, né? Para você ter uma ideia, para você chegar nesse nível de italiano, seriam de 1 a 2 anos de estudo. E eles exigem esse certificado, e não é qualquer certificado, é de alguma escola credenciada a eles. Uma vez cumprindo essa etapa, é possível, sim, é um processo longo, já veio, inclusive, nessa nova lei de 2019, que é um processo que pode demorar até 4 anos para ser concluído. Mas eu tenho outras dicas, né? Até que eu acabo dando para alguns clientes, né? Existem várias formas de você adquirir uma cidadania europeia, seja pelo sangue, seja por tempo de residência, seja através de um visto. Né? Então, vou te dar um exemplo, né? Só para você entender o que eu estou falando. Eu, por exemplo, tenho clientes, né, que o marido é italiano e não consegue passar para a mulher, mas fala, Cássia, estou saindo do Brasil. A primeira pergunta que eu faço, onde você vai morar? Ah, eu quero morar em Portugal com a minha família. Eu regularizo minha mulher? Sim, você vai regularizar a sua esposa, tá? A partir do momento que você é casado e você é um cidadão europeu, a sua esposa, ela pode morar em qualquer lugar da Europa com você. Só que o que ela vai ter é uma autorização de residência, que ela vai poder estudar, trabalhar como se europeia fosse. O que ela não vai ter é o passaporte. Porém, se for Portugal,
depois de 5 anos vivendo legalmente em Portugal, por estar casada com um europeu, ela pode aplicar para a cidadania portuguesa e aí sim, né, ter o passaporte, a nacionalidade portuguesa, porque ela viveu legalmente em Portugal durante 5 anos. Então, algumas pessoas falam, olha, é melhor eu morar em Portugal do que minha esposa estudar 2 anos de italiano e esperar mais 4. Então, essa conversa a gente consegue ter na assessoria, né, para facilitar. Eu tenho outros clientes que têm cidadania italiana, mas também têm direito a uma outra cidadania, a uma cidadania espanhola, a uma cidadania portuguesa, e eu tenho clientes que fazem o processo da portuguesa para poder passar para o cônjuge, que aí são outros critérios e é possível você passar essa cidadania. Então, numa conversa, a gente resolve isso, Eduardo. Legal, doutora Cássia. A gente tem uma pergunta aqui também da Karina, da KHS, que ela ainda sobre a cidadania italiana, né? Ela falou que ela tem a documentação do trisavô italiano, então que ela tem a certidão de nascimento, de casamento dele na Itália, porém ele veio para o Brasil e ela não encontrou a certidão de óbito dele aqui no Brasil. E ela está perguntando se é obrigatório ter essa certidão, e ela falou que tem todas as documentações dos outros familiares da árvore genealógica dela, que ela tem tudo pronto, mas ela só não achou essa certidão de óbito. Não tem problema. O óbito do italiano, ela é uma certidão dispensável no processo judicial, né? Por que a gente fala que é importante ter, né? Porque o óbito, às vezes, ajuda a localizar esse filho do italiano. Mas se você já tem a certidão de nascimento do filho do italiano, essa certidão é dispensável, você está com a documentação apta e pode entrar com o seu processo, tá? O que tem que fazer é analisar essa documentação, verificar se tem divergências em datas, nomes, fazer um processo de retificação. O sucesso, muitas vezes, de um processo italiano é o que a gente chama, dentro de casa, né, de fase Brasil. É onde a gente emite os documentos, onde a gente faz análise, onde a gente corrige as certidões, para aí sim ir para a tradução e apostila, e a pasta está apta para ser enviada para a Itália para a gente iniciar o processo. Ótimo, legal. Então, antes da gente seguir, a gente já está com várias perguntas aqui, mas para a gente já ir falando um pouquinho de todas as cidadanias, a gente está com uma pergunta da cidadania alemã, já também aqui, além da italiana. Então, se você puder comentar um pouquinho, doutora Cássia, sobre a cidadania alemã, que agora também é possível pelo lado materno, né? Antes, acho que nos últimos webinars que a gente fez era só pelo lado paterno. Então, comenta um pouquinho dessa mudança, quais são os processos agora. Sim, a cidadania alemã, né? Todo cliente que me procura para a cidadania alemã, eu falo, olha, cuidado com a cidadania alemã. Diferente de todas as outras cidadanias, não é uma cidadania que a pessoa me liga e fala assim, olha, meu avô é alemão, eu tenho direito, eu preciso analisar documento, tá? A cidadania alemã tem milhares de travas, milhares de leis, a gente tem que observar vários pontos, se esse alemão foi casado, se não foi casado, a data da imigração dele, se tem uma mulher na árvore, né? O que acontece, né? A grande novidade foi em agosto de 2021, né? Que a lei ampliou a possibilidade de mais pessoas adquirirem a cidadania alemã, tá? Pelo lado materno, algumas travas que existiam. E com isso, né? Muita gente, a demanda, né? Antes, por exemplo, de 10 processos que eu analisava alemã, 2 tinham direito. Hoje, 6, 7 pessoas já têm direito de 10 processos que eu analiso, né? Então, o que é importante na cidadania alemã? Juntar os documentos, né? E saber que ano que esse alemão imigrou. Com base na análise, nas perguntas que a assessoria vai estar fazendo, né, a gente consegue direcionar para que tipo de processo, né, você vai poder estar aplicando, né? O que a gente enxerga, tanto na espanhola, fazendo um link, né, com a cidadania alemã, existe muita lei hoje reparatória, né? Então, assim, uma das possibilidades é de quem saiu da Alemanha na época do regime nazista, né? Então, hoje, a gente trabalha também com leis separatórias, seja na Espanha, seja na Alemanha, né?
ficou em vigor bastante tempo, né, a questão dos judeus sefarditas, um pouquinho tempo na Espanha, bastante tempo em Portugal, ano passado fechou, né, que é uma infelicidade, muita gente ficou triste, a gente não consegue mais dar entrada em processo português pelos judeus sefarditas. Então, é nesse sentido, né? Teve aí bastante alteração, mas, embora tenha alteração e tenha ampliado o leque de pessoas para adquirir a cidadania alemã, é uma cidadania que ela tem que ser muito bem analisada. E analisada através de documentos, porque eu preciso saber a data, preciso saber se todo mundo foi casado, se esse filho nasceu fora do casamento, dentro do casamento, se esse pai declarou esse filho, né, como legítimo, confirmou a paternidade e essas coisinhas. Legal. A gente tem uma pergunta aqui da Vanessa sobre a cidadania alemã, né? Meu pai é nascido na Alemanha, porém meus avós são poloneses, que foram tirados de suas famílias polonesas para trabalharem na Segunda Guerra. Eu e minha filha temos direito à cidadania alemã? Eu preciso ver a certidão de nascimento do seu alemão, tá? Porque, além disso, né, seu pai, né, ele imigrou certamente depois de 1904, né? Se ele tem documentos alemães, né, um passaporte, ele é alemão, sim, né? E aí, o que a gente vai precisar ver no seu caso? Quando você nasceu, seu pai era casado com a sua mãe? Se ele era casado, sim, você vai adquirir essa cidadania alemã, né? Por ser filha de um alemão, né? Através de um processo originário. Se teu pai não foi casado com a sua mãe no momento do teu nascimento, com essa alteração que teve, você vai poder adquirir também a cidadania, mas através de um processo de declaração, que é um processo que vai ficar em vigor somente 10 anos, tá? Então, assim, isso é novidade também em lei de nacionalidade. Eles aprovam uma lei e já colocam a data para ela deixar de vigorar. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a essas mudanças para não perder esse direito, né? Então, por exemplo, se é numa situação desse exemplo, ela é filha de alemã, mas o pai não foi casado com a mãe, né? Se ela deixar para pedir essa cidadania daqui a 11 anos, ela não pode mais, né? Acabou o direito, né? Foi uma brecha, né? Uma reparação que a lei alemã fez para consertar essas indiscriminações de gênero, pessoa, e nesse sentido. Legal, a gente está com mais algumas perguntas aqui da cidadania alemã, inclusive uma é do Gunnar, que é novo associado aqui à Câmara da Demanda Solar. Então, a pergunta dele é: bom dia, né? Tenho mãe alemã de Berlim, ela nasceu em Berlim, chegou ao Brasil em 1950, casou em 1961 e ele é nascido em 1967. Ele fala que ele tem toda a documentação relacionada a ela, e ele pergunta então se ele tem direito, qual seria meio que o processo inicial para ele ter a cidadania alemã. Juntar a documentação, tem direito sim, tá? Eu preciso, eu não peguei, qual foi a data do casamento da sua mãe? Sua mãe casou com um estrangeiro. Pelo que eu entendi, sim, O deve ter pai é casado, brasileiro, né? sim, casou em 1961. Ok, foi depois da... Ele tem direito, sim, à cidadania alemã. Legal, ótimo. E a gente tem uma pergunta aqui da Carla também, que fala: meu avô era alemão, mas se naturalizou brasileiro antes de ter filhos. Podemos ter cidadania alemã? Não, isso é uma coisa importante, uma excelente pergunta, tá? O que acontece, né? A cidadania nada mais é que a transmissão de um direito, né? Se o alemão, né, se naturalizou brasileiro antes do nascimento do filho dele, que ocorreu no Brasil, ele não transmitiu essa cidadania para o filho, tá? Então, no momento que esse filho nasceu, o pai já não era mais alemão. Então, não teria direito. O contrário, por exemplo, o filho do alemão nasceu, né? E depois ele se naturalizou brasileiro, ele transmitiu essa cidadania. E ele não só transmitiu, né, para esse filho, né? Por exemplo, eu sou a neta, né? Então, assim, no momento que minha mãe nasceu, minha mãe era alemã, embora ela não tivesse a cidadania,
mas o direito do meu avô transmitiu para minha mãe. E isso significa, inclusive, que ela pode passar essa cidadania para mim, tá? Por quê? Porque a naturalização foi depois do nascimento dela. Então, a gente tem que ficar na análise de documentação. O fato de ser naturalizado não é um fator determinante. O fator determinante é quando ocorreu essa naturalização. Se foi antes do nascimento do filho ou após o nascimento desse filho. Ótimo. Vou aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas sobre a cidadania portuguesa e pedir para você explicar um pouquinho dessa cidadania, doutora Casa. A gente já abordou ela bastante nos outros webinars, a gente já falou sobre Golden Visa português, já falou um pouquinho também de todo o processo. Acho que a portuguesa acaba sendo a mais comum aqui para brasileiros, mas conta um pouquinho de como é esse processo, como que as pessoas podem conseguir, depois eu já entro nas perguntas que a gente tem, tanto da cidadania portuguesa quanto das outras que já foram chegando aqui também. Sim, sim. A cidadania portuguesa, ela pode ser passada de várias formas, né? O que não pode haver é a quebra de 2 gerações, tá? Por exemplo, meu bisavô é português. O filho dele é meu avô, é falecido. O filho do meu avô é a minha mãe, falecida. Eu não tenho mais direito à cidadania portuguesa. Não pode ter a quebra de 2 gerações, né? Outro exemplo, desculpa os exemplos que eu acho que fica mais fácil para as pessoas que são leigas entenderem, tá? Então, bisavô português, o filho dele é meu avô falecido. A neta do português é minha mãe está viva, bingo. Eu posso tirar a cidadania da minha mãe como neta de português e depois que minha mãe adquirir a cidadania portuguesa, eu posso adquirir a minha não mais como bisneta de portuguesa, e sim como filho direto de português, tá? Então, o filho de português tem direito e o neto não podendo ter a quebra de 2 gerações. E aí dificultando um pouquinho mais a vida, né, de vocês, né? Por exemplo, o bisavô é o português, o filho dele é minha avó, está viva. Então, eu vou tirar primeiro a da minha avó como filha, tá? Minha mãe é falecida, mas eu sou viva, né? Eu sou a neta, né, da minha avó, e minha avó adquiriu a cidadania portuguesa, então eu também posso tirar como neta, né? A cidadania portuguesa hoje é uma das únicas cidadanias que você consegue passar para o seu cônjuge sem ter que falar o idioma, né? Um exemplo, alemã. Alemã, os requisitos para passar para o cônjuge são dificílimos. Tem que morar na Alemanha 3 anos e meio, comprovar que pode viver na Alemanha, comprovar que fala alemão nível B1, comprovar que conhece as leis alemãs. A espanhola também tem o requisito de morar 2 anos na Espanha. A italiana, a gente acabou de falar da mudança, né? Até 2019 era muito fácil, né? Vocês devem conhecer muita gente que fala: nossa, meu marido é italiano, eu também sou. Depois de 2019, não mais, né? Porque tem que comprovar a língua, processo demorado. E a portuguesa, por que que eu falo que é a mais fácil, né? Se você tiver casado com um português, né, há 3 anos, você precisa comprovar a ligação efetiva com Portugal. O que pode comprovar essa ligação? Ter um filho português, né? Então, vou dar um exemplo para exemplificar novamente, né? Sou casada há 4 anos e meu filhinho, meu marido é português e eu já tirei a cidadania do meu filhinho e agora eu quero tirar a minha como cônjuge de português. Eu cumpro os requisitos porque eu já sou casada há 4 anos, a lei determina 3, né? Com comprovação de vínculo. Que vínculo pode ser esse? Eu tenho um filho português. Isso é um vínculo fortíssimo para Portugal, tá? Então, essa é uma possibilidade. Agora, Cássia, eu não tenho filho. Então, aguarda 6 anos, né? Aí a lei exige, sem a comprovação de vínculo, 6 anos de casado, e após 6 anos você consegue fazer o processo de naturalização pelo casamento. Então, fica a dica, né? Hoje a gente tem muito cliente dentro do escritório que é alemão, que é italiano, e que também é descendente de um português e tira a nacionalidade portuguesa para poder passar esse direito para o cônjuge. Legal, a gente está com várias perguntas aqui, da portuguesa, mas também de todas as outras que a gente já mencionou. Então, vou começar pela portuguesa que a gente falou agora e depois eu volto para as outras que a gente já comentou um pouquinho.
A primeira pergunta é da Sandra, que é: bom dia, entrei com o processo de cidadania portuguesa por ser descendente de judeus sefardistas há quase 2 anos. O processo não sai do primeiro passo pelo site da Justiça de Portugal. Não sabia que essa alternativa foi extinta. Será que ainda tenho chance de conseguir a cidadania? Sim, tá? Quando uma lei é alterada, ela não prejudica, né, quem já entrou, né? O ano passado foi uma correria, né? A lei mudou em agosto, até agosto a gente entrou com bastante processo. Tem 2 processos que demoram muito em Portugal. Um é o processo de netos, a naturalização pelo casamento, são 3. A naturalização pelo casamento também demora, e o terceiro é o processo de judeus sefarditas, tá? Esquece a bolinha da justiça portuguesa, isso não é atualizado, né? Meus clientes seguem, né, a conclusão dos meus processos. Então, eu vou te dizer, o teu processo de judeu sefardita vai demorar de 2 anos e 5 meses a 2 anos e 9 meses, que são os meus processos que estão saindo. Então, essa é a melhor previsão, fica a dica. Não se preocupe com as bolinhas, tá? A bolinha só vai ser atualizada realmente quando o conservador pegar teu processo para ser analisado. Então, não se preocupa, está próximo de sair. Legal. A gente tem uma pergunta também do Fernando, que ele fala que é brasileiro, mas ele teve um trisavô português por parte de mãe, porém todas as gerações até antes da mãe dele já faleceram. Ele gostaria de saber se há alguma novidade, a possibilidade dele conseguir tirar a cidadania portuguesa nessa situação. Não, não tem, né? Infelizmente, né, aquilo que eu falei, houve a quebra de 2 gerações, não é mais possível adquirir a cidadania portuguesa. Existem outras formas, né? Aplicar para um visto, de trabalho, de estudo, depois de X tempo, dependendo do país que você vai viver, você pode aplicar através, de tempo de residência. Ou casar com um europeu, aí é mais difícil, né? Mas, assim, que dica que eu posso dar para essa pessoa, né? Quem é meu cliente sabe que eu acabo puxando a língua quando a gente tem reunião, né? É conhecer realmente suas origens, né? Será que você não é descendente de um outro europeu? Será que não tem um italiano na família? Será que não tem um espanhol? É questão de verificar os documentos. Eu até, gente, vou mostrar para vocês. Isso daqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Isso é uma certidão de nascimento em inteiro teor, tá? Às vezes, as pessoas, quando a gente pede documento, as pessoas pegam aquela velhinha que está em casa e nos enviam. Já é ótimo, porque a gente consegue localizar o local que está esse documento, né? Isso já é excelente. Quando a gente solicita no cartório a emissão desse documento, e já já eu vou falar um mito importantíssimo para todos vocês, né? Isso é uma certidão digitada, ela é inteiro teor, ela fala bastante coisa, ela tem bastante informação. Então, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? No dia tal, compareceu o fulano de tal e declarou que na data X nasceu Ruth, filha legítima do declarante, natural da Espanha. Bingo, eu sei que tem um espanhol, né? Essa informação que a certidão traz é muito importante. É através disso que a gente vai atrás desse documento do espanhol, procurar uma imigração para ter dados, procurar um casamento, procurar um óbito, até a gente chegar na certidão do espanhol, um exemplo. Isso para qualquer cidadania, tá? Muitas vezes as pessoas, quando eu peço uma certidão de nascimento, a pessoa até treme, ela fala assim: Cássia, quando eu casei, eu entreguei no cartório a certidão, não tenho mais certidão de nascimento, só tenho certidão de casamento. Gente, a certidão de nascimento de vocês, ela existe, ela está no cartório, tá? Então, assim, aí eu faço outra pergunta. Você sabe que cartório que você está registrado? Ou onde está teu casamento? Liga no casamento e fala: olha, de onde é a minha certidão de nascimento? Ah, tua certidão de casamento está no cartório da Liberdade. Vai na Liberdade, emite tua certidão de nascimento. Com a tua certidão de nascimento, você vai ter os dados dos seus pais, né? Local de nascimento dos teus pais, vai ter o dado dos seus avós também. E com sorte vai estar escrito: seu avô é português, é italiano, é espanhol.
Ou se não, faz mais para trás, né? Então, por exemplo, emite a certidão de nascimento da sua mãe. É assim que a gente trabalha, assim que uma empresa de assessoria trabalha, vasculhando os documentos, seja por algum indício de sobrenome, né? Daquilo que a família conta para a gente, olha, eu não sei se é verdade, mas minha mãe diz que o bisavô dela veio da Alemanha. A gente não sabe. Como que a gente descobre? Emitindo o documento, gente, tá? Então, vamos lá, vamos emitir a certidão de nascimento da tua mãe. Com isso, a gente vai ter os dados dos seus avós, né? Vou saber onde seus avós nasceram, a gente vai emitir o nascimento do seu avô e lá vai estar escrito direitinho, filho de fulano de tal alemão, né? É isso que traz uma cidadania europeia para a gente. Legal. A gente está com várias perguntas agora de todas as cidadanias que a gente já mencionou, então eu vou indo um pouquinho na ordem que elas foram chegando, então vai estar um pouco Eu estou misturado. tentando ampliar um pouquinho a resposta para falar um pouquinho também para as pessoas de como acessar esse direito, né? Sim. Até tem uma pergunta aqui da Jaqueline sobre a cidadania italiana, né? Que ela fala que ela tem a certidão de nascimento do bisavô italiano dela, mas registraram o nome dele diferente na certidão de nascimento da minha avó brasileira. Passaram de Giuseppe para José. Isso é um problema para o meu processo de cidadania? Não, isso não é um problema, tá? O que acontece? Essas derivações, né? Hoje a justiça depende também de onde você vai fazer teu processo, tá? Se for via consulado, eles são mais rigorosos, né? Mas na Itália, um processo judicial já está pacificado o que é um abrasileiramento de nome, né? Esse Giuseppe, né? Quando chegou no Brasil, virou José. Ok, isso não é problema algum, né? Problema que a gente tem que retificar é a alteração de data. Por exemplo, nessa tua certidão pode estar escrito que teu avô nasceu em 1901, né? E aí, no casamento, tinha tantos anos. Você tem que fazer a conta reversa para ver se essa data bate com 1901. Se essa data não bater, essa data você tem que corrigir. E as pessoas precisam entender uma coisa, tá? Em qualquer processo de nacionalidade. O que está certo é a certidão de nascimento. Por isso que ela é o documento mais importante em qualquer processo de nacionalidade, tá? O que viabiliza um processo alemão, português, italiano, espanhol é a localização desse registro, né? Seja na Espanha, na Itália, em Portugal, né? E com base nesse registro, todas as outras certidões é muito comum que o sobrenome da pessoa vai sofrendo diversas variações no decorrer dos anos. A gente analisa isso com cuidado. Eu não gosto de alterar nome de pessoa viva, tá? Para ter que alterar documento, nada disso. Muita coisa a Itália, ela já aceita, a gente fundamenta, né? Nas nossas petições, né? O porquê dessa alteração, né? Na Itália se fala italiano, aqui se fala português, né? Então, muita coisa já passa. É questão da gente analisar, mas não se preocupa, isso não é um impeditivo, você pode seguir com o seu processo. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela, também ainda sobre a cidadania italiana. Ela não é casada com o pai dos filhos dela, mas o pai dos filhos dela tem cidadania italiana. Ela já está verificando o processo, mas ela tem uma dúvida relacionada à certidão de nascimento dos filhos. Porque para o primeiro filho deles, ela e o pai foram registrar o filho juntos, já o segundo ele não registrou junto, só ela, e depois de 3 anos é que ele registrou o filho. Então, ela pergunta, primeiro, se ela precisa fazer essa alteração no cartório para dar entrada no processo de cidadania deles, e também se ela, como mãe dos filhos dele, tem direito à cidadania italiana. Vamos lá, são 2 perguntas. Primeiro, você como mãe dos filhos não vai poder ter, tá? Até porque vocês não foram casados, então, assim, a cidadania, ela se transmite em linha reta, né? Não é o filho que passa a cidadania para o pai, sim o pai que pode passar a cidadania para o filho, tá? No caso, né, você está me dizendo que vou te dar outra dica bacanésima, que só assessoria boa sabe, tá? Para não dar trava nesse teu processo.
Você me falou que um dos filhos, né, ambos foram o declarante do nascimento, e um outro filho só você declarou e depois de 3 anos ele reconheceu. Na verdade, é um documento simples que tem que ser juntado nesse processo. Você, como seu filho é menor de idade ainda, você e o pai do seu filho precisam ir num cartório de notas e solicitar uma escritura pública de paternidade, tá? Dizendo que realmente ele é pai daquela criança, né? É um documento simples que é feito no cartório e isso é um documento adicional na sua pasta, que vai ter que ser traduzido e apostilado. Mas isso sobrepõe qualquer necessidade extra e é suficiente para comprovar que seu filho é filho de italiano. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui também um pouco do Emerson, mais relacionada, né, mais ou menos de custo, qual que seria uma ideia de custo para tirar a cidadania italiana, mas acho que nesse caso seria melhor ele entrar em contato com vocês até para entender o caso específico dele, né, doutora Cássia? Sim, sim, né? A dica que eu posso dar é assim, né? Depende de quanto você quer trabalhar também, né? Se você quer delegar a montagem da pasta ou não, ou fazer só o processo na Itália. E na cidadania italiana, diferente das outras, ela é sim uma cidadania mais cara, mas se você tiver com quem dividir a conta, essa cidadania se torna até mais barata do que as outras, tá? Então, assim, nossos processos têm 15, 20 requerentes, 10 requerentes, 8. Então, a gente pega tudo que é comum de todo mundo, né? Divide por todos e aí fica bem mais acessível. E a Eurocidadania, só para falar, né? A gente costuma fazer um parcelamento bem amigável, principalmente para a Câmara, né? Para quem é associado, não é só o desconto que a gente dá também uma condição de parcelamento, né? Os processos são longos, gente. As pessoas acham que a cidadania tudo é planejamento, né? A cidadania nada mais é do que um planejamento para o futuro de vocês que vocês vão usar em vida, né? Para um filho poder fazer faculdade na Europa, para você poder fazer um tratamento médico na Europa, gente. Hoje eu tenho muito cliente que vem para a Europa fazer tratamento médico porque é cidadão europeu, né? Porque os convênios no Brasil ficaram caríssimos, né? Passar na fila da imigração, não precisar de visto americano, né? Quem está tirando o visto americano sabe da dificuldade, sabe da demora, sabe do tempo. Se você é europeu, você emite um documento simples, né, na internet, que chama uma autorização, paga US$ 21, em 10 minutos ela está na tua máquina, você pode pegar um avião e viajar. Então, tem vários benefícios, né? Então, essa questão do preço é um pouco relativo, né? Os processos de cidadania, como regra geral, demoram de 6 meses a 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, dá para se programar financeiramente para atingir esse objetivo, né? Melhor do que fazer seguro de vida, que você não vai usar, né? Quem vai usar é quem ficou, né? A cidadania, você vai, mesmo que você não saia do Brasil, você tem vários benefícios, né? E tem como se beneficiar disso em vida. Ótimo. A gente tem mais 4 perguntas, pelo menos por enquanto, aqui no chat. 2 são da cidadania alemã e 2 a portuguesa. Vou começar com as da cidadania alemã, que vieram primeiro, e depois a gente vai para as 2 da portuguesa. A primeira delas é da Cláudia, que ela pergunta quais seriam os caminhos para conseguir a documentação de antecedentes alemães. Há como conseguir, por exemplo, certidão de nascimento de um bisavô alemão daqui do Brasil ou só ainda na Alemanha? E para os demais países, muda alguma coisa? É assim, gente. A certidão do europeu está no país que ele nasceu, não está no Brasil essa certidão, tá? Então, assim, se é uma certidão alemã, a gente tem que buscar na Alemanha. Obviamente, você pode solicitar isso do Brasil sabendo onde buscar essa certidão, né? O que a gente precisa, né? Ou de uma imigração, ou de um passaporte, ou de uma certidão que, com sorte, vai dizer exatamente o local que ele nasceu. E aí a gente entra no registro desse local, né, e solicita esse documento. É possível, sim, né? O que a gente precisa é saber o local exato, né? Qual foi a cidade que ele nasceu, qual o ano do nascimento dele,
qual é a filiação dele, né? Nome do pai, nome da mãe, né? A busca que a gente fala, né? Uma pesquisa genealógica, a gente vai atrás realmente desses dados para a gente chegar na certidão de nascimento do europeu e poder viabilizar um processo de cidadania. Nesse caso alemão, antes de gastar com busca, é importante ter uma outra informação, antes de saber se o processo é viável ou não, é saber a data que esse alemão imigrou para o Brasil, né? Se foi antes de 1904, provavelmente a chance diminui muito, porque existia uma lei que dizia que se o alemão ficasse fora da Alemanha por mais de 10 anos, ele deixava de ser alemão, ele perdeu a cidadania alemã, a não ser que ele tivesse uma matrícula consular no consulado. Só que naquela época, os consulados eles não davam essas informações, a não ser que a pessoa fosse atrás dela, né? Que fosse aquele alemão bem convicto que não queria, de forma alguma, perder a tua cidadania. Existe matrícula consular? Existe sim, né? Para viabilizar esses casos que a imigração ocorreu antes de 1904. Mas, nesse caso específico, se você tivesse informação, olha, meu bisavô chegou no Brasil em 1910, aí sim, gasta com pesquisa e vai atrás dessa certidão de nascimento alemã, que provavelmente você tem direito, tá? Ótimo. A gente tem uma pergunta da Silvia também sobre a cidadania alemã. Ela fala, tenho o passaporte alemão, porém não tenho a cidadania, e agora para renovar o passaporte preciso apresentar a cidadania. Quando solicitei a minha cidadania, apresentei a da minha mãe, mas nos foi informado que a mesma não foi emitida pelo BVA e, portanto, não é válida e que teríamos que iniciar o processo do zero. Aí a pergunta dela é, se a minha mãe renovar ou validar a cidadania dela, eu consigo obter a cidadania através dela ou ela precisa, de fato, juntar toda a documentação desde o imigrante? Excelente pergunta, tá? Esse processo é o que a gente chama de confirmação de cidadania alemã, né? O fato de você... a cidadania alemã é a única, que o fato de você ter um passaporte alemão não significa que você é alemã. O que acontece, né? Sua mãe foi, te registrou quando você nasceu, você tem a sua certidão de nascimento lá em Berlim, você tem seu cadastro consular, mas você não tem aquele documento amarelo, né, que chama Staatsangehörigkeitsausweis, né? Sua mãe tem esse documento, mas você não tem. Então, a tua cidadania está linkada na dela, né? O que o consulado está fazendo hoje não é só o consulado de São Paulo. Antes, quem não tinha a sua certidão de cidadania, que é esse documento amarelo com esse nome enorme, né? Que fazia? Não deixava o passaporte vencer, né? A Alemanha percebeu isso e falou, opa, agora eu não vou deixar mais renovar. Então, tem que fazer o processo. E, gente, façam o processo, porque é um processo longo, tá? É como se fosse um processo inicial. Inclusive, são os mesmos documentos, os mesmos anexos de alguém que nunca teve documento alemão. E é um processo que hoje está demorando 2 anos, dando entrada diretamente no Bundesverwaltungsamt, tá? Então, todo mundo, né, que é filho de um alemão, que tem passaporte alemão, fica de olho, isso é regra nova também, processos de confirmação, que é ótimo que você faça, porque você vai ter a sua própria cidadania, você não vai mais depender da sua mãe ou do seu pai alemão, e você vai conseguir transmitir isso para os seus filhos. Uma vez que você tem esse documento amarelo, esse documento não tem validade, né? Ele é eterno, e é o que te dá a possibilidade de transmitir essa cidadania também para os seus filhos, tá? Ótimo. Agora vamos, então, para a cidadania portuguesa. A gente tem uma pergunta aqui da Josiane, que é: meu esposo é filho de portugueses e já tem a cidadania, ele já foi casado antes e tem uma filha deste primeiro casamento. Eu tenho união estável com ele há 6 anos. Tenho direito à cidadania portuguesa? Esse processo é mais complicado por ele já ter sido casado? É assim, ó, vamos lá, adoro esse tipo de pergunta. Assim, eu vou... O que acontece? Todo português, ele precisa ter seu estado civil atualizado em Portugal. O que é isso, né?
É como no Brasil, né? Não sei se vocês separaram na sua certidão de nascimento, não está do ladinho lá verbado que você casou com fulano de tal no cartório X. Em Portugal é igual. Então, no caso do seu esposo, o que deve ser feito, né? Ele tem que transcrever o primeiro casamento dele, né? E aí ele se divorciou. Aí ele tem que sair da conservatória e ir para o tribunal e fazer um processo que chama homologação de sentença estrangeira de divórcio. Ele vai ter que confirmar esse divórcio que aconteceu aqui no Tribunal de Portugal, tá? É um processo extraconservatório. Quando ele confirma esse divórcio que aconteceu no Brasil e em Portugal, o estado civil dele vai para divorciado também em Portugal. E aí, outra coisa, e isso é outra novidade, adoro o webinar, né? Vocês têm informação de qualidade, coisa que não é toda assessoria que sabe, né? E por que eu falo isso, né? Como a gente tem muito processo, a gente está muito atualizado em tudo que está acontecendo. Até um ano atrás, era possível você confirmar a sua união estável, a sua escritura pública de união estável no Tribunal de Portugal, tá? Do ano passado para cá, o tribunal falou, opa, isso vale no Brasil, mas aqui em Portugal não vale. Então, o que eu te sugiro? Você precisa fazer, se toda essa parte já estiver feita, né, transcrição de casamento, divórcio do teu marido, você precisa fazer um processo judicial no Brasil para confirmar a sua união estável através de uma sentença, uma ação declaratória de união estável, onde o juiz, né, vai dar uma sentença dizendo que você tem união estável. Você vai falar, nossa, Cássia, que loucura! Mas no Brasil esse documento é suficiente, mas em Portugal não. Né? Então, a união estável tem que ser declarada por sentença, através de um processo judicial no Brasil. E aí sim você vai pegar essa sentença e vai confirmar no Tribunal de Portugal. Feito isso, né, confirmando a sua união estável no tribunal português, você pode sim entrar com o seu processo de naturalização pelo casamento e vai ser português. Ótimo. A gente tem uma pergunta que veio anônima aqui, mas sobre ainda a cidadania portuguesa também. Ele tem avô português falecido, pai brasileiro, mas já falecido também. Ele teria direito à cidadania portuguesa? Sim, ele tem direito, ele é neto de português, né? Obviamente, né? E aí o que é importante, né? Ele saber, e todas as pessoas que são netas, né? O que manda é a gente localizar os documentos, né? Então, o que eu pediria para esse cliente? Certidão de nascimento dele, certidão de nascimento do pai dele. Ele vai falar, nossa, Cássia, não tenho a certidão de nascimento do meu pai. Você tem o óbito do seu pai? Já me ajuda, né? Porque no óbito vai estar dizendo pais casados e com sorte no cartório X. Eu vou emitir esse casamento para eu ter informação do nascimento. E aí vou conseguir chegar no nascimento do seu pai. Com o nascimento do teu pai, eu tenho tudo que eu preciso. Lá vai estar escrito, filho de José, português, natural de Portugal. Está fechado o processo? Ainda não. Onde em Portugal, né? Só para você entender. Portugal é dividido por distrito, concelho e freguesia, né? E aí vale a história da família. Olha, meu pai contava que meu avô era de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma região, não uma informação. Já me ajuda, né? Portugal, embora seja pequenininho, Trás-os-Montes eu sei a região que corresponde hoje, né? E através dessa informação a gente vai atrás para achar o concelho, a freguesia, que seria como cidade e bairro, para você ter ideia do grau de dificuldade da gente achar um documento desse, mas a gente encontra, tá? 90% das nossas buscas a gente tem sucesso. Acho que até 95%. Legal. A gente tem uma pergunta agora sobre a cidadania espanhola, que é da Elaine. Ela é neta de espanhol, né? O avô dela chegou aqui no Brasil em 1920, faleceu em 94. A mãe dela não pediu a cidadania espanhola e faleceu em 2018. Aí a primeira pergunta dela, existe quebra de geração para a cidadania espanhola? E a segunda é se ela teria direito e também se a filha dela tem direito à cidadania espanhola. Ótimo. Sim, você tem direito como neto. Essa lei nova, lei da memória democrática, né?
ela está dando a possibilidade do filho e do neto de espanhol adquirir a cidadania. E é isso que as pessoas estão confundindo, tá? Então, assim, você é neta, se a gente localizar certidão de nascimento do espanhol, da tua mãe, outros documentos mais e a sua, você pode sim entrar com o processo e tem que ser rápido, por quê? Né? Hoje, a cidadania espanhola, né, a gente está com problemas burocráticos de consulado. Imagina a situação, de 2011 até agora não podia, agora pode. O Brasil, gente, tem muito descendente de espanhol, e quem está ligado está indo atrás dessa documentação. Hoje, uma documentação, uma certidão de nascimento para chegar da Espanha está demorando até 120 dias. Já perdemos 4 meses do processo. Nesse meio tempo, a gente vai ficar parado? Não, a gente vai estar preenchendo o formulário, a gente vai estar buscando documentação no Brasil, né? Montando essa pasta para você entregar no consulado. Né? No consulado, você tem que fazer um agendamento. Da data que a gente faz o agendamento, está demorando mais de 90 a 120 dias para a gente receber um login e uma senha para eu marcar a data para você entregar a sua documentação no consulado. Mas que seja, a lei é novinha, gente. No pior cenário, que isso demore 8, 9 meses. O que vai acontecer? Depois que você entrega a sua documentação, sair a sua cidadania ainda está sendo bem rápido, né? Está demorando 3 meses, né? E o que acontece? No momento que sair, você já dá a entrada na tua filha. Se tua filha for menor de idade, no momento que você entregar a sua documentação, você já entrega a dela. E ela, como bisneta, o que vocês têm que entender é que ela não é mais bisneta de espanhol, ela vai ser filha direta, porque você, mãe, vai adquirir a cidadania espanhola. Então, essa nova lei, gente, ela não é só para o filho e para o neto, né? Ela, uma vez que você tirou, você pode passar para gerações seguintes, né? Que é o seu filho, né? Seu filho pode passar para o filho dele, só que dentro desses 2 anos que a lei vai ficar em vigor, por isso que as pessoas precisam correr, as pessoas precisam ter a informação, né? Hoje, a única certeza que a gente tem é que ela está em vigor por 2 anos, né? Pode ser que eles ampliem para mais 1 ano, pode ser, né? Isso depende do Senado, depende de uma votação. Ótimo. Agora a gente tem mais 3 perguntas por enquanto, uma da portuguesa, uma da italiana e uma da alemã. Vamos começar pela da alemã, que é no caso de um brasileiro que possui trisavô alemão com mãe e avó da linha vivas, né? É possível conseguir cidadania? Tá, ele falou trisavô e o bisavô. Cadê? Bisavô, acho que já faleceu, mas a avó e Mas a o mãe estão bisavô é vivas. bisavô ou bisavó? Né? Isso é importante, né? Por isso que eu peço o documento, né? Ele falou Uhum, do trisavô, sim, falou da avó e falou da mãe, né? Ele está isso. preocupado porque tem mulheres, né? Eu preciso verificar a data que essas mulheres nasceram, a data que elas casaram, se foram casadas, e eu preciso saber quem é o filho, né? Do alemão, se é um homem ou se é uma mulher. E mais importante do que tudo isso que eu falei, né? Quando gente, 1904 não é tão distante, tá? Quando uma pessoa diz para mim que o tataravô era alemão, 90% que está excluída a possibilidade de cidadania, né? Ainda mais se essa pessoa que está me telefonando tem 50, 60 anos de idade, né? Por quê? Porque eu já sei que essa imigração foi por volta de 1800, né? E a Alemanha é um país novinho, né? A República, né? Foi em 1851. Então, dependendo da data que esse alemão, porque falava alemão e migrou, não significa que ele era alemão, porque no momento que foi declarada a República, ele não estava lá, ele perdeu essa cidadania. E quem estava lá, né, porque eram impérios, né, Império Austro-Húngaro, tudo aquilo que vocês conhecem pela história. Então, numa cidadania alemã, a gente tem que ir a fundo, né, para saber onde estava o alemão nesse momento, quando ele migrou. Se o seu alemão imigrou antes de 1904, é difícil, não é impossível, a não ser que tenha uma matrícula consular. Por isso que é importante verificar toda a documentação, né? O que vocês não tiverem, uma boa empresa de assessoria vai atrás e vai localizar esses documentos para te dizer com 100% de certeza se você tem direito ou não.
Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui da cidadania italiana, do Ulisses, que ele fala: filha de italiano, nascida no Brasil e casada com brasileiro, tem direito à cidadania e pode passar para os seus descendentes ou não? Pode, lógico que pode. O que acontece? Esse é o caso que, quando me telefone, eu tenho mais dó, né? O que acontece, gente, na cidadania italiana, né? Essa pessoa é filha de italiano, esse italiano deveria ter ido lá no consulado, né, da área de jurisdição, registrado essa filha como filha dele, essa filha já seria alemã, italiana. Só que as pessoas, normalmente, né, quando a pessoa saiu do seu país, né, ou ela saiu por conta de uma guerra, ou por conta do que a gente está vendo agora, né, de um regime ditatorial, ela não tem tão boas lembranças desse país. Muitas vezes ela nem quer mais aquela cidadania, né? Ela quer ser brasileira, que foi o país que acolheu ela, acolheu a família, né? Então, por conta disso, muitos italianos não fizeram o registro do seu filho. E qual que é o nosso problema? Os consulados, né, do Brasil, eles só aceitam processos de filhos menores de idade. Isso é importante para todo mundo que quer entrar com processo de cidadania italiana, né? O que acontece? No caso dessa pessoa que já é maior de idade, ela não pode mais entrar com processo via consulado, a não ser que ela entre na fila, espere 10, 15 anos para ser chamada para adquirir. Mas ela tem que fazer o processo judicial na Itália, né? E se a mãe é italiana, nascida na Itália, é basicamente juntar a documentação da mãe e dela e dar entrada no processo, e nesse mesmo processo ela pode sim já dar entrada no dos filhos, né? No processo judicial, a gente pode dar entrada de todos os descendentes desse italiano, né? Até quando a árvore bifurca, por exemplo, o italiano teve 3 filhos, né? Minha mãe, minha tia e meu tio. Toda a família da minha mãe, do meu tio e da minha tia pode entrar no mesmo processo. Você tem uma outra possibilidade em relação aos seus filhos, se eles forem menores de idade. Vamos supor que você me fale, meu filho tem 2, 5, 10 anos, né? Teu processo na Itália vai demorar 2 anos, né? Não necessariamente seu filho precisa estar nesse processo judicial, a não ser que você se comprometa, assim que sair a sua cidadania, registrar esse filho no consulado. Enquanto ele tiver 18 anos, você pode fazer esse processo no consulado. Passou de 18, tem que começar o processo do zero, igual o que você está fazendo para você, né? Então, as pessoas aí decidem, né? Se querem já dar entrada na Itália e já ter isso resolvido, ou por questão, muitas vezes, financeira, a pessoa se compromete, assim que sair a cidadania, ir lá registrar o filho para que passe esse direito e esse filho seja italiano. Ótimo. Agora, por enquanto, a última pergunta que a gente tem, que é sobre a cidadania portuguesa. Quando entrei com a solicitação de cidadania portuguesa por judeu sefardista, mandei a minha solicitação e a da minha filha menor junto. Me disseram que eu tinha que mandar primeiro a minha e a da minha filha somente depois de eu ser considerada portuguesa. Isso procede? Eu terei que entrar com a solicitação da filha menor depois de eu conseguir a minha? Será o processo do zero ou vai ser um pouco mais adiantado? Não, procede sim, tá? Você não pode entrar filho menor de idade dentro do processo de sefardita. O que vai acontecer? Quando sair a cidadania dele, a filha dele, e o processo de judeu sefardita é uma naturalização, tá? Então, como a filha é menor de idade, ele pode sim passar essa cidadania para a filha. Atenção, artigo 2º, que tem que comprovar ligação com Portugal, né? Criança só comprova ligação com Portugal se estiver vivendo em Portugal, se estiver indo para a escola portuguesa, tá? Então, assim, a chance, eu precisaria entender um pouco mais para te orientar, mas se tua intenção é continuar no Brasil, eu já te falo que o processo da tua filha vai ser negado, tá? Pelo artigo 2º. De qualquer forma, não entra nesse processo, depois realmente você vai ter que fazer o dela, né? Mas para você fazer o dela, enquanto ela for menor de idade, porque se ela for maior de idade, a naturalização, quem é naturalizado já não transmite essa cidadania, né? Tua filha vai ter que comprovar ligação com Portugal, né? E ligação com Portugal é estar vivendo em Portugal. Pelo simples fato de falar português, como vocês já ouviram, que foi alterada na lei de netos,
para esse artigo não é suficiente, fica a dica. Ótimo. Respondemos, então, todas as perguntas que chegaram aqui. Acho que a gente conseguiu dar um panorama bem geral de toda a cidadania, a gente entrou bastante em alguns pontos específicos. Que nem eu comentei, pessoal, depois eu vou passar o contato da Eurocidadanias para todos vocês, então por e-mail eu vou enviar o contato deles. Fiquem 100% à vontade para entrar em contato por e-mail, por telefone, que eles vão ajudando vocês. A doutora Cássia já mencionou que tem uma série de benefícios também para colaboradores de empresas associadas à Câmara, então fiquem à vontade para entrar em contato. E, além disso, também, caso vocês tenham outros familiares ou pessoas conhecidas que vocês sabem que querem conhecer mais sobre o processo de cidadania europeia, também fiquem à vontade para passar o contato, ou pede para a Câmara, ou já compartilhe o que vocês receberam mesmo, que eu tenho certeza que a doutora Cássia vai ter um prazer em ajudar todos vocês. Então, doutora Cássia, para a gente encerrar, alguma mensagem final, uma fala final que você queria falar para os nossos ouvintes hoje? Não, eu gostaria de falar dessa importância, né? Independente se for com a Eurocidadanias, eu acho assim, quando vocês têm esse direito, vá atrás desse direito, procurem conversar com pessoas que entendem. Numa simples conversa, você vai perceber se a pessoa está atualizada na lei, se ela não está, né? Processo de cidadania não é brincadeira. Obviamente, muitos dá para fazer sozinho, lógico que dá, né? Se você é um estudioso, se você tem tempo, né? Se você sabe interpretar uma lei, né? Caso contrário, tem muita gente boa, especializada, né? A nossa empresa, nós somos apaixonados por cidadania. Eu falo que a gente trabalha com sonhos, o sonho do nosso cliente. Atrás de uma cidadania tem sempre um objetivo, né? Seja de você morar, né? Poder estudar, poder dar uma condição diferente, ter um plano 2, né? Hoje, o que a gente sente, né? Países com problemas políticos, né? E não é só Brasil. Hoje a Eurocidadanias tem muito cliente da Argentina, tá? Tem muito cliente que está fora e que são países, né? Equador, né? A gente também tem, Bolívia, que são países que estão passando por algumas dificuldades, né? Que essas pessoas estão indo atrás desse direito, né? Para poder dar uma opção para a família, né? Uma faculdade, só para vocês terem ideia, quando eu falo de benefício, por que ser cidadão europeu, né? Eu tenho uma filha, ela tem 19 anos, ela vai para a faculdade agora, né? Ai, que medo, né? Eu coloquei ela para viver como europeia ela é, né? Diferente do Brasil, que o filho só sai quando vai casar, né? Hoje ela mora em Portugal comigo, né? Mas ela vai fazer faculdade na Holanda, né? E como europeia, e que é a vantagem disso, né? Essa universidade que ela passou na Holanda, eu vou pagar em torno de 2.000 euros ano, tá? Se ela fosse brasileira, na mesma universidade, na Holanda, um brasileiro pagaria em torno de 18 a 20 mil euros ano. Gente, olha a diferença, tá? Olha quanto custa uma faculdade, por exemplo, de medicina no Brasil, né? Por que não ter uma cidadania europeia e esse filho estudar fora, né? Com muita qualidade, né? A gente sabe que nas Europas existem os rankings, né? Isso é um dos exemplos, mas a dica que eu posso deixar, né? Converse com suas famílias, né? Perguntem mesmo para a mãe, para o pai, para quem tem avô e avó vivo, vó, né? De onde são seus pais, né? Você sabe? São daqui mesmo, né? Vieram de algum lugar, né? E vá atrás, né? Ou contrate uma assessoria que tenha a capacidade de fazer essas buscas. Eu já dei algumas dicas para vocês. Os documentos, nossas certidões de nascimento, casamento, óbito, trazem muita informação. E hoje tem muita informação boa disponibilizada na internet, site de pesquisas, né? Quem gosta de pesquisa, tem o Family Search, que você consegue, simplesmente colocando nome e sobrenome, muitas vezes ter um histórico daquela pessoa, com certidões que foram digitalizadas, né? Com data de imigração, com um passaporte, informações valiosíssimas, que tem como você ir atrás, né? Não só esse é um site gratuito, tá? É questão de você mexer. Eu tenho um cliente que sabe mexer super bem, né? Que realmente quer ir atrás. Então, procure saber e a gente fica à disposição. Mais uma vez, eu queria agradecer todo o carinho dessa câmera alemã, que é maravilhosa, né?
não só, e não é só falando como associado, falando também como parceiro, a dedicação, o trabalho que eles fazem, o cuidado que eles têm de trazer informação boa, informação de qualidade, né? Para todos os associados é fantástico. Muito obrigada mais uma vez. A Eurocidadanias vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado a vocês, doutora Cássia. É um grande prazer sempre fazer esses eventos com vocês da Eurocidadanias. Então, pessoal, queria agradecer também a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Reforço que eu vou enviar os contatos à doutora Cássia da Eurocidadanias para vocês depois entrarem em contato também com eles, tirarem mais dúvidas, irem fazendo todas as pesquisas e buscas de vocês. A gravação do webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem depois compartilhar, para quem quiser assistir de novo, para ir tirando algumas dúvidas ou relembrando um pouquinho do que foi apresentado, também fiquem à vontade, depois eu passo o link para todo mundo. Obrigado pela participação de todos, doutora Cássia, Robert, Aniele, obrigado pela participação e engajamento de vocês também com a Câmara. É sempre um prazer ter a parceria de vocês aqui com a gente. E a gente se vê então no próximo webinar. Um bom resto de dia para todos e uma boa semana. Bom dia. Um abraço, gente. Tchau, tchau.